Muito lindo, né? Olars! Vamos falar hoje de texto. Criação de personagem. Coisas importantes. Tô fazendo o curso de roteiro, né? Muito legal. Aprendi uns negócios bacanas lá sobre criação de personagens. E vou dividir com vocês agora, hein? Em 3, 2, 1. Normalmente a gente quer criar uma história para um texto e fica lá se batendo porque não sabe que história criar, porque eu não consigo ter nenhuma ideia. De repente você pode partir de um personagem. Começar por aí. Porque o personagem, ele amplia as suas possibilidades dramáticas e criativas, tá? Numa narrativa. Às vezes você não tem exatamente um enredo, mas você tem um personagem bem definido. E a partir desse personagem, criando situações pra ele, ou coisas que ele vai viver, sei lá o que, você consegue ir desenhando uma história. Tá, mas o que faz um personagem ser interessante? Aí que tá o pulo do gato, meu querido. Tá, você tá lá na casa da tua tia, né, por exemplo. Aí vem tua prima pra te contar umas novidades, né, vulgo fofoca. E aí você ouve as seguintes histórias. Lembra do Max, aquele meu amigo, estudante de direito? Pois é, ele foi contratado como estagiário no maior escritório da cidade. Uau. Que bom pro Marcos, né? E do Eduardo, eu te contei? A namorada dele terminou com ele depois de descobrir que ele tinha publicado um anúncio no jornal dizendo o seguinte: vendo roupas de bebê, nunca usadas. Por qual história você se interessou mais? A do Eduardo, né? Claro. Mas por quê? Porque tem algo de interessante sobre ele que você ainda não sabe, mas quer descobrir. Mas calma lá, por que ele anunciou venda de roupas de bebê não usadas? Que bebê é esse? E por que essas roupas não foram usadas? Tá, e como é que essa namorada descobriu esse anúncio? Então faz de conta que você tá criando a história do Eduardo. Você precisa adicionar elementos ao personagem, caracterizar esse personagem, pra aumentar as possibilidades que você tem na hora de criar a história. Pensar numa combinação de experiências que o Eduardo viveu, a personalidade dele, o caráter dele, pra deixar o Eduardo mais complexo e assim fazer a sua história andar, mas de um jeito interessante. Você não precisa necessariamente escrever na tua história: o Eduardo era medroso, por isso não contou pra namorada sobre o bebê. Você não precisa fazer isso, entregar isso de bandeja. Mas você pode criar situações em que o Eduardo vai ter que fazer escolhas difíceis, mostrar os motivos dele ao fazer aquelas escolhas, e a partir disso o seu leitor vai conhecendo quem é o Eduardo e vai entendendo quem é esse personagem. E ainda que o leitor não concorde com as atitudes desse personagem, ele entende os motivos do personagem. E isso gera empatia. Por que você assistiu Tropa de Elite e torceu pelo Capitão Nascimento? Ele mata e tortura a gente o filme inteiro, cara, e de uns jeitos horríveis, assim. E ainda assim, você gosta dele e torce por ele. Como é que pode você sentir empatia por um personagem que faz essas coisas? Tá, pense no filme Tropa de Elite. Pense no filme Tropa de Elite sem a narração do Capitão Nascimento durante o filme, em que ele vai relatando pra gente o que ele pensa, como é que ele tá se sentindo, os dramas dele, as angústias que ele tem, a dificuldade de relacionamento com a mulher, com o filho. Você vai entendendo tudo isso através da narração, e aí você vai compreendendo tudo que tá passando na cabeça dele, as decisões duras que ele tem que tomar no batalhão. Se você não soubesse disso tudo, se não tivesse essa parte de narração no filme, se o filme fosse sobre um capitão que sobe na favela, tortura pessoas para conseguir informação e mata quem for para cumprir uma missão, se o filme fosse isso, sem a narração do Capitão Nascimento, você provavelmente acharia esse personagem um monstro. Você não ia gostar dele. Mas como você sabe o que ele tá pensando, né? Como você sabe o que ele tá sentindo, o que ele tá passando, o que levou o Capitão Nascimento a tomar aquelas decisões, ainda que você não concorde com ele, você entende. E isso gera empatia. E você gosta dele. Você não concorda com o que ele faz, mas você entende por que ele faz, entendeu? Basicamente, para fazer com que o leitor se identifique com o seu personagem, você precisa fazer o leitor pensar o seguinte: eu entendo o que esse personagem, nesta situação, pensa e sente. Então, quando você for criar o seu personagem, pensa sobre isso. Talvez, a partir do seu personagem, você consiga criar uma história em torno dele, né? Você consiga fazer com que as coisas andem por causa desse personagem, pelas atitudes que ele tem, pelas coisas que ele pensa, ou pelas experiências que ele viveu. Ok?
Ajudei? Ai, tomara que sim! Ajudei? Vocês já ouviram falar do Kakao Talk? Barulhinhos de notificação do Kakao Talk. Sensacional. O Obama. Como não amar, Brasil? Como não amar? É isso. Beijo, tchau.